Tu também sentes dificuldade na hora de acentuar as palavras em português? Se sim, este vídeo é para ti. O vídeo hoje pode ser para estrangeiros como para portugueses. Isto porque a acentuação das palavras é difícil para ambos. Sim, também os portugueses têm sim esta dificuldade. Será que devem acentuar a palavra ou não? Por isso, este vídeo não é só para estrangeiros, também poderá ser muito útil para ti que és português. Em primeiro lugar, devemos definir o que são acentos. Existem 3 acentos em português. Temos o acento agudo, como por exemplo nas palavras sábado, pá e chimpanzé. Este acento é o acento agudo. Depois temos ainda o acento grave. O acento grave utiliza-se única e exclusivamente quando temos a preposição a com um determinante. Por exemplo, aquele, às. Ou seja, estas palavras vão ser utilizadas na frase, como por exemplo, eu vou à praia. Depois temos ainda o acento circunflexo, que é aquele chapelinho, como eu costumo dizer. Neste caso, este acento vai nos obrigar a semifechar a vogal, ou seja, a vogal não vai ser dita de uma forma totalmente aberta, mas sim, vamos dizê-la semi-fechada. É o caso da palavra português, pêssego e pôr. Apesar de não ser um acento, é importante referir aqui o til, que é um sinal gráfico. O que é que isto significa? Significa que, apesar de em muitas palavras o til estar sobre a letra A ou a letra O numa sílaba tónica, pode acontecer que a sílaba mais forte tenha um outro acento e não o til. O til não tem sempre a função de mostrar a sílaba mais forte da palavra. Então, a função do til é única e exclusivamente dar-nos a informação de que aquela sílaba deve ser anasalada, como por exemplo nas palavras mãe, pão, calções. Ainda é importante referir agora quais são os diferentes tipos de sílabas. As sílabas tónicas, as sílabas mais fortes. Como é que nós as distinguimos? Então, nós temos as palavras agudas, que são aquelas palavras que têm a última sílaba tónica, como por exemplo, boné. Né é a última sílaba, então a palavra é aguda. Temos ainda as palavras graves e estas são a grande maioria das palavras em português são graves, isto porque a sílaba tónica é a penúltima sílaba da palavra. É o caso da palavra casa. Grande parte das palavras têm a penúltima sílaba como sílaba tónica. Se tu queres saber ainda mais detalhes sobre sílabas tónicas, como pronunciar corretamente as palavras e todos os sons da língua portuguesa, tenho de te convidar para participares no workshop Letra a Letra, onde tu vais encontrar tudo isto bem explicado, tudo e todos os sons, letra a letra, explicados num só vídeo para que tu entendas e pratiques tudo para a tua pronúncia ficar exemplar. Então, agora só nos faltam ver as palavras esdrúxulas. As palavras esdrúxulas, a sua principal marca é que elas têm sempre um acento. Elas necessitam sempre do acento, porque têm a antepenúltima sílaba como tónica. É o caso da palavra sílaba. Então, si é a sílaba mais forte. Mas então, quando é que eu preciso acentuar as palavras? As palavras agudas, ou seja, aquelas palavras que têm a última sílaba, a sílaba tónica, essas palavras, elas são sempre acentuadas
quando elas terminam em A, E e O. Por exemplo, pé, avós. As palavras agudas também são acentuadas quando elas terminam em. É M. É o caso da palavra também. Já as palavras graves, ou seja, as palavras que têm a penúltima sílaba como sílaba tónica, estas são acentuadas quando terminam com as seguintes letras: ei, i, u, ão, a, uns, l, n, r e x. Exemplos: espécie, órgão, sensível. A principal razão para isto acontecer é que estas letras também são aquelas que nos obrigam a colocar, a acentuar a última sílaba tónica. Então, se a sílaba mais forte da palavra é a penúltima, então eu preciso acentuar. Repara na palavra sensível. Imagina que eu não tenho ali um acento. Todas as palavras que terminam com al, el, il, ol, ul, a última sílaba é a sílaba mais forte. Então, sem acento, eu iria ler sensível. É diferente. Então, eu preciso ler sensível. Daí eu precisar de um acento. A boa notícia é que as palavras esdrúxulas, estas não têm razão para se queixar, porque todas elas precisam ser acentuadas. É o exemplo da palavra armário e paciência. Agora eu tenho um desafio para ti, mesmo para terminar este vídeo. Estás a ver aqui a frase e vais tentar acentuar as palavras corretamente. Eu vou ler a frase corretamente e tu deves tentar descobrir onde faltam os acentos. E a frase é a seguinte: ela duvida que a cafeína trará consequências negativas para a sua saúde. Quais são as palavras que têm acento? Pensa, reflete. E aqui está a resposta. Ela duvida, não tem acento, duvida, porque é o verbo duvidar. Já o nome dúvida, esse sim, tem acento. Cafeína também tem acento, por causa do ditongo e, nós queremos dizer cafeína. Trará, termina em A, por isso um acento. Consequências, portanto uma palavra esdrúxula, temos ali um E semi-fechado. E, para terminar, saúde. Saúde. Exatamente porque quando nós temos ditongos e queremos destacar, queremos mostrar que afinal ali não é um ditongo. Queremos dizer que ali nós devemos separar. Nós ali queremos mostrar que não devemos ler sal, mas sim saúde. Então, o U funciona como uma única sílaba. Agora que tu já sabes quando acentuar corretamente as palavras em português, tenho a certeza que vais olhar para a palavra e pensar nestas regras. Vê e revê este vídeo quantas vezes tu precisares. Já sabes, se tu gostas deste conteúdo, nós estamos aqui presentes quase diariamente com vídeos curtos, vídeos com explicações como este. Então não percas, subscreve o canal, ativa as notificações e então saberás sempre quando existir assim um conteúdo fresquinho acabado de sair. Espero-te aqui no próximo vídeo. Até lá!